Alô, meu povo e minha pova! Aqui é o Renan Kaminski, eu sou sócio da Kaminski Avalca Consultoria Empresarial e estou aqui para lhes apresentar com um pouco mais de detalhes a ferramenta de planejamento para lançamentos digitais. Ou seja, se você está fazendo algum tipo de lançamento de um infoproduto, de seja um e-book, um curso, videoaulas, um tutorial, enfim. Se você está fazendo o processo do que se chama de lançamento, né, que é aquela venda que ocorre num período específico, diferente de uma venda tradicional que acontece todo mês, por assim dizermos, né? Você faz um lançamento, você faz um período de esforço de venda com a ajuda de parceiros, enfim. O objetivo desta ferramenta é justamente para quem trabalha ou está para planejar com esse tipo de está para trabalhar com esse tipo de lançamento, fazer o seu planejamento financeiro, porque se você é da área, você já viu várias cifras, muitas vezes milionárias, mas para nós que trabalhamos com gestão financeira, muitas vezes o faturamento é apenas uma grande ilusão. Não é só porque você faturou 100 mil, 200 mil ou 1 milhão que você ficou com esse dinheiro, né? Então o objetivo dessa planilha é justamente planejar de forma mais adequada este seu lançamento. Então aqui eu vou mostrar a planilha. Essa é a primeira aba, o início, a home da planilha. Você pode tanto se locomover pela planilha por esses botõezinhos, quanto pelas próprias abas do Excel, certo? Então, a primeira coisa que você vai preencher são as despesas fixas mensais da sua empresa. Isto é, quanto que, faça chuva ou faça sol, você tem que pagar em média por mês. De telefone, internet, tarifas bancárias, juros eventualmente, almoço, café, salário de funcionários, o seu salário como sócios, impostos, contador, enfim. Todas aquelas despesas que são mensais, né? Mês a mês da empresa. Aqui ele vai fazer automaticamente a soma, veja que deu uma soma de 18 mil reais ao mês, que equivaleria a 216 ao ano. Aqui a gente separa em três categorias: despesas fixas, o investimento e despesas não operacionais. Você provavelmente recebeu um anexo que explica um pouquinho melhor sobre cada um desses conceitos. E aqui tem uma coisa muito importante, você vai colocar qual a representatividade deste lançamento para ajudar a pagar a sua despesa fixa anual. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho esse ajuda exemplo, se você passar o mouse ele vai dizer, mas basicamente esse percentual diz o seguinte: imagina que se eu colocar, por exemplo, 50%, eu estou dizendo que de toda a minha despesa fixa anual dos 216 mil, esse lançamento em específico que eu estou fazendo vai ter que pagar metade da minha despesa fixa do ano inteiro. É como, em outras palavras, eu dissesse, eu vou fazer 2 lançamentos por ano. Então, metade vai ter que ser pago nesse lançamento e metade num próximo lançamento. Ou não, você já tem o seu negócio que gera um dinheiro mês a mês e esse lançamento só vai, sei lá, ser representativo por 15% da tua despesa fixa anual. Então aqui você está colocando o quanto dentro de um ano inteiro esse lançamento, essas vendas, tem que pagar dentro da tua despesa fixa. Nesse exemplo estava 35%, que é mais ou menos 1/3 do valor anual. Ok? O próximo item que a gente vai preencher é o custo do lançamento, ou seja, quanto que vai me custar esse processo de lançamento. Em termos de preparação de conteúdo, infraestrutura operacional, pessoal extra que de repente você tem que contratar, marketing e outros custos, assim por diante. Você vai preencher, vai fazer uma estimativa, claro, isso não é uma certeza plena, uma certeza absoluta, a não ser que você já tenha feito alguns outros lançamentos e tenha controle sobre isso. Aqui, por exemplo, eu vou gastar lá 14 mil reais para fazer esse lançamento. Ou seja, independente da minha venda, eu vou ter a despesa fixa ali atrás e vou ter esse custo do lançamento. Maravilha! A próxima coisa que a gente vai preencher são os preços e custos, ou seja, quanto que eu vou ganhar e quanto eu vou pagar por cada venda que eu efetuar. Aqui onde diz tipo 1, tipo 2, tipo 3, são os tipos de venda. Por exemplo, eu posso colocar que essa é a minha venda
própria, que essa é venda por afiliado e que essa é venda por, sei lá, por um vendedor que eu tenho, por exemplo. E eu coloco aqui o preço estimado de venda. Aqui eu chutei um valor de R$ 1.900, valor aleatório, e o vendedor vai ser um pouquinho mais caro, vai ser 2.100, afinal ele está vendendo, ele que se vira para vender mais caro. Aqui ó, você vai colocar para cada um os percentuais, veja que está numa cor diferente, os percentuais de imposto, de taxa de pagamento lá, seja o PagSeguro, Hotmart, enfim, o que você usar, e as comissões. Veja que, por exemplo, o afiliado ele ganha 30%, o vendedor ganha 20%, e na minha comissão própria, sei lá, você, sua equipe ganha 5%. Então, basicamente, a planilha vai pegar do total do preço de venda, vai tirar esses custos diretos, ou seja, custos que estão atrelados à própria venda, e vai achar a margem do produto. Esse dá uma margem de 1.500, esse dá uma margem de 1.000 e esse de 1.300. E você vai estimar ainda uma representatividade nas vendas, ou seja, você vai estimar nesse momento aqui que 30% vai ser venda própria, 45% para o afiliado, 25% para o vendedor. Se eu colocar, por exemplo, 20% aqui, ó, vejo que ele vai te dar um xingão aqui que o percentual não está somando 100%, porque afinal tem que somar 100%. E aqui ele dá um preço médio, um preço ponderado médio. Eu não vou entrar na especificidade aqui, como calcula o que é, mas ele considera que, por exemplo, esse afiliado aqui, eu vejo que você tem uma margem menor e é o cara que mais está vendendo para você. Por isso que a margem ela acaba sendo menor do que uma média simples. Se eu tirasse uma média simples, ó, daria 1.290. Aqui está dando 1.248. Então a planilha já considera essas coisas também, certo? Ok. E aí você vai fazer uma estimativa de vendas. Ok, quantas unidades você vai vender? Nesse caso, por exemplo, vou vender 118 unidades, por afiliado vou vender 250 e por vendedor vou vender 98. Então, 466 unidades ao todo, com já o faturamento, de acordo com o preço que eu cadastrei, 118 unidades a 1.900, 224.000, ele vai somando e vai dar o total aqui. Ó. Vejo que meu faturamento total foi 905.000. Aqui estava 300, que fecha aquele lendário número bonito que só de R$ 1 milhão de faturamento, com o meu custo direto total de 383 mil. Então, o primeiro ponto, e já é bom ressaltar, é R$ 1 milhão não é seu. Esse R$ 1 milhão, brincando, já virou 616 mil, porque você teve custo com imposto, taxa de pagamento, comissões e até outros custos diretos, eventualmente. Ok? E aqui ele já dá, pela proporção que você fez, 50% da tua venda veio de afiliado, 29% de sua venda e 21% do seu vendedor. Ok? Beleza. O ponto que mais importa nessa planilha, na sua análise, é justamente a parte da análise financeira. Então aqui, automaticamente, a parte que você vai preencher são essas 4 primeiras abas: estimativa de venda, preços e custos, custo de lançamento e gasto fixo mensal. O resto, todas as análises vêm automaticamente. Aqui ele vai te dar um demonstrativo do resultado, então, ó, do teu R$ 1 milhão de faturamento, ele vai tirar o custo de venda, vai achar a margem de contribuição desse produto, vai tirar aqueles 14 mil do custo total de lançamento, vai dar o ganho no lançamento. Ó, esse lançamento vai te gerar 600 mil, que beleza, hein, que delícia isso. 600 mil reais no lançamento, menos os 75 mil lá do gasto fixo do período que a gente tinha preenchido. Ó, veja, 75.600, lá na minha despesa fixa são esses 75.600. E no fim vai te dar um lucro de 526 mil. Aleluia! Irmãos, que beleza! Tomara que você consiga esse valor. E ainda ele vai te dar um faturamento mínimo. Ok, ganhar 526 mil é lindo, maravilhoso, mas vamos colocar o pé no chão. Qual é o meu ponto de equilíbrio, ou seja, o mínimo que esse lançamento tem que gerar? Só para ficar no 0 a 0, nesse caso seria 145 mil, em média 75 vendas. Mas se eu quiser uma lucratividade, desejar não de 15%, mas de 20%, eu tenho que faturar 215 mil reais para ter 20% de lucro. Ou se eu quero ter 45% de lucro, eu tenho que ter 538 mil reais de venda. Então aqui ele vai montando o nosso gráfico aqui para você analisar. Então se você não vender 75 unidades, você nem pagou os custos do período. E você ainda vai poder fazer simulações nessa última aba aqui. Ele já te dá a tua estimativa original, né? Que são aquelas vendas lá.
Mas você vai poder fazer uma segunda estimativa. Ah, ok, não vou vender 118, vou vender 80, não vou vender 300, vou vender 230, vou vender 70. Vai fazer mais duas estimativas para comparar. E ele vai te dar, ó, no original, teu lucro ia ser 526 mil. Nessa segunda estimativa, 360, nessa terceira, 40 mil apenas. Né? Então é para você ter outras visões sobre o financeiro, sobre o teu lançamento. Porque às vezes você vê que o preço que você está praticando simplesmente não é bom o suficiente, ou que a quantidade que você estima, a quantidade mínima é muito alta. Enfim, você tem que avaliar financeiramente se vale a pena ou o que faria valer a pena. E por fim você tem algumas simulações de custos, ou seja, aqui ó, se o custo direto por venda, aqui ó, cadê o custo que está aqui, preços e custos, ó, o custo direto por venda, se ele aumentar em, por exemplo, não 13, mas 20%, o que vai acontecer? Ah, o meu lucro, que seria de 526 mil, vai para 450, ou na estimativa 2, 360 para 303, 40 para 26. Veja que, por exemplo, se meu lucro for 40% a mais, na estimativa 3 ali, ó, estou quase sem lucro nenhum. E aqui ele dá uma observação que, de repente você não quer dizer que vai aumentar, quer dizer que vai diminuir, ou seja, se o custo diminuir. Então, por exemplo, se for menos 15%, você coloca o menos ali, ó, que daí veja que o lucro ele aumenta em relação à estimativa inicial, certo? E a mesma coisa que se o teu custo total de lançamento aumentar em tantos por cento, ou diminuir em tantos por cento, se o teu gasto fixo aumentar em tantos por cento, veja que se o meu gasto fixo aumentar em 17%, na estimativa 3, que eu achava que ia faturar 40, eu vou faturar 27 apenas. E ainda, se todas as condições acima forem verdadeiras, se o teu custo direto aumentar, se o teu custo do lançamento aumentar, se a tua despesa fixa aumentar, se o cenário catástrofe zumbi acontecer, o teu lucro no cenário original iria diminuir 12%, aqui 14% e aqui 60% praticamente na estimativa 3. Então toda esta ferramenta vai te ajudar a embasar o teu planejamento financeiro, a traçar metas, a definir melhor o teu preço, a enxergar financeiramente o teu lançamento. Ok? Espero que com essa planilha, com esse vídeo, desculpe, tenha ficado mais claro. Espero que seu lançamento seja um grande sucesso. No que precisar, conte com a Kaminsky Valka. E qualquer coisa, é claro, só entrar em contato com a gente, ok? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.